Vida após a morte. O que acontece após a morte? Ponderada por diferentes filósofos e pensadores, a questão da vida após a morte é certamente um problema eterno. Ao compreender melhor por que devemos nos aprofundar nessa questão irrespondível, isso nos levará a um senso superior de identidade. Sendo assim, neste vídeo, discutiremos alguns pontos-chave que desvendarão a importância dessa questão aparentemente absurda e sem sentido. Por que as pessoas se preocupam com a vida após a morte? Em uma de suas linhas mais icônicas, o filósofo Friedrich Nietzsche disse: aquele que tem um porquê para viver, pode enfrentar quase todos os comos. Afirmando a famosa frase francesa raison d'être, ou razão de viver, Nietzsche nos diz que é necessário identificar o âmago do sentido e da existência de alguém para continuarmos vivendo. Se olharmos para as pessoas que perderam toda a esperança na vida, uma coisa é comum: elas veem a falta de sentido em sua existência. Por serem incapazes de encontrar valor e propósito, podem descartar todos os pensamentos de seguir em frente. Em vez de se esforçarem e vencerem os desafios, esses indivíduos geralmente deixam a vida passar e não fazem nada. Agora, por que estamos discutindo isso? Se nosso tópico é a vida após a morte, o que a vida tem a ver com isso? A resposta é: tudo. Sim, toda a questão da vida após a morte ainda está centrada na própria vida. Se você pensar bem, nós realmente sabemos o que acontece na vida após a morte? Claro que não. Afinal, ninguém foi capaz de morrer e voltar à vida para nos contar o que vem depois. Embora algumas religiões, como o cristianismo, acreditem que Jesus Cristo foi capaz de fazer isso, a questão ainda permanece em aberto. Isso nos leva a outra questão: por que temos que perguntar sobre algo que nunca podemos responder de verdade? Imaginar o que vem depois da morte é uma questão paradoxal. Ao tentar desvendar o mistério por trás disso, a razão deve ser transcendental. Mas, independentemente disso, uma coisa permanece verdadeira. A pergunta tem um valor em si mesma. Por estarmos preocupados com o que acontece após a morte, isso significa apenas que sentimos que isso tem um impacto real em nossas vidas. Quer seja a incerteza, o nada ou uma vida após a morte real, a maneira como vemos as coisas pode moldar a maneira como vivemos. Considere, por exemplo, a perspectiva de Dostoiévski sobre a moralidade. E cito: se Deus não existe, então tudo é permitido. Como a âncora final da moralidade, a percepção de que há julgamento na vida após a morte pode de alguma forma moldar, se nos tornarmos uma pessoa boa. Se soubermos que nossas ações no mundo atual não afetarão nossa vida após a morte, talvez seja mais fácil cometer pecados graves. Mas porque acreditamos na vida após a morte, ou pelo menos estamos refletindo sobre isso, não ousamos cruzar os limites do que é certo ou errado. Onde isso nos leva? Em última análise, isso nos leva ao ponto em que, por não sabermos o que acontece após a morte, ficamos curiosos e cautelosos a respeito disso. Ao não ultrapassar nossos limites, garantimos que, se houver de fato vida após a morte, é provável que recebamos um resultado favorável. Isso traz à tona a aposta de Pascal. Apesar de ser conhecido como matemático, Blaise Pascal aplicou uma análise lógica de custo-benefício a essa questão perene. Em sua aposta, ele afirma que, se houver vida após a morte, e escolhermos viver uma vida que acredita em Deus, então ganharemos a vida eterna. Mas se não houvesse nenhuma vida após a morte, teríamos perdido o mínimo ao comprometer nossa vida atual. Com isso, ele usa uma analogia que segue esta linha de pensamento. Se você apostasse R$1 para ganhar R$1, você apostaria? Apostar um para ganhar outro pode ser uma escolha racional, dependendo de quantos reais você tem atualmente. Claro, se você tem apenas R$1 e precisa dele para comprar comida, é melhor não apostar. Mas se você tivesse R$1.000, não seria considerada uma aposta ruim. Prosseguindo, ele usa a mesma lógica.
Se você tivesse uma chance de 50-50 de ganhar apostando o único real que tem para ganhar R$1 milhão, você o faria? Do ponto de vista probabilístico, é lógico apostar, visto que o ganho potencial certamente superaria o custo. Aplicando isso ao caso da vida após a morte, certamente sabemos que agora você só tem uma vida. Isso acontece até mesmo para quem acredita em reencarnação, pois de verdade neste momento esta é sobre a vida após a morte, ou se a considerará real, depende de como você acha que isso afetará o resultado desejado. Portanto, este vídeo realmente não será capaz de responder a essa pergunta para você. Em vez disso, o que este vídeo procura contribuir é desafiá-lo a ter sua própria posição em relação ao assunto. Independentemente da sua escolha, o mais importante é que seja sua. Afinal, fazer sua própria escolha é um claro lembrete de sua individualidade e existência. Gratidão. Namastê.